Boa tarde, seguidores do EMAIS. Eu sou a Indara e hoje a gente está aqui com o Renato Fileve. Ele é neurocientista e e especializado em estudos de psicoativos e membro de um grupo de estudos sobre drogas psicotrópicas da Unifesp. E a gente vai bater um papo sobre maconha medicinal. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Dara. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu queria saber, primeiramente, que tratamentos e que sintomas a maconha é indicada? O que ela trata? Olha, a maconha, atualmente ela vem sendo indicada para tratamentos de dores, né? Dores de origem do tecido nervoso, dor neuropática ou dores causadas por espasmos. Espasmo é como se o músculo ficasse contraído constantemente. Então, imagina, se você fica com o músculo rígido por um tempo, ele já começa a doer. Imagina uma maneira crônica, né? Então a maconha ela proporciona um relaxamento do músculo e alívio dessas dores. Doenças como a esclerose múltipla, por exemplo, elas provocam espasmo, né, muscular. Outras doenças neurodegenerativas como o Parkinson também provocam. Então a maconha ela é usada para o tratamento de dores de origem do tecido nervoso, algum trauma, uma fibromialgia, uma operação, alguma doença neurodegenerativa que provoque dores, ou algum câncer que afeta o tecido nervoso. Todas essas doenças geram dores. E a maconha ela pode então atuar como um analgésico, um potente analgésico nesse sentido. Uma outra indicação da maconha terapêutica é para os casos de epilepsia. Então, para atenuar as convulsões. A maconha ela tem dentro da sua formação algumas moléculas que são anticonvulsivantes. Dentre elas a gente pode destacar o THC, o tetrahidrocannabinol, o CBD, o canabidiol, e o CBDV, canabidivarina. Essas são algumas das moléculas anticonvulsivantes da planta. Além de espasmos e de dores e de convulsões, a maconha ela também vem sendo indicada para o tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia, da AIDS e do câncer. Então, para o tratamento da diminuição de náuseas, de vômitos e de perda de apetite em decorrência desses tratamentos. E também, como a maconha ela é um hipnótico, ela vem sendo estudada para o tratamento da insônia. E a maconha também, por ela proporcionar uma diminuição da pressão do globo intraocular, a pressão intraocular do globo, né? A maconha ela pode ser indicada para o tratamento do glaucoma. E no caso de câncer e AIDS, falam que ela atenua os efeitos colaterais dos tratamentos. Como é que é isso? Então, justamente em decorrência do efeito colateral desse tratamento, né? O efeito colateral do tratamento das quimioterapias, né, são bastante intensos, principalmente pro aparelho gastrointestinal. Então, o efeito de náuseas, né, e vômitos faz com que a pessoa ela perca o apetite e não comece mais a ingerir comida. Isso debilita muito a pessoa e faz com que o tratamento em si ele acabe gerando uma série de consequências negativas que faz com que a aderência ao tratamento, com que a qualidade de vida da pessoa elas sejam prejudicadas. Então a maconha ela tenta resgatar isso, né? Tenta melhorar a deglutição, a ingestão, a vontade de comer, o apetite da pessoa. Entendi. E quais são os efeitos colaterais do uso da maconha medicinal? Olha, quando a gente fala maconha medicinal, a gente está tentando generalizar um termo que é um pouco complicado, porque existem diversas cepas de maconha, né? Cada maconha ela é constituída por uma série de moléculas, aproximadamente 40 moléculas. Então, a gente está falando de uma fitoterapia que ela é um pouco diferente, né, ou bastante diferente da alopatia.
Não é uma molécula única, exclusiva, que vai realizar esse efeito. É uma comitiva de moléculas, né? Um grupo de moléculas que vai ter uma resultante final de efeito, né? Então, assim, existem cepas de maconha que elas contêm, por exemplo, grandes quantidades de THC. Existem outras cepas de maconha que não contêm THC, contêm traços de THC. Isso vai interferir tanto nos efeitos que se busca em relação àquela planta, quanto os efeitos colaterais em decorrência desse uso. Em geral, o que vem sendo descrito na literatura é que a maconha ela pode provocar os sintomas, o maior incômodo para as pessoas que fazem o uso medicinal da maconha é de fato o efeito psicoativo do THC. Então, a pessoa que precisa usar o remédio constantemente na sua vida cotidiana, para tratamento de dor, por exemplo, algumas delas, as que não estão habituadas com o efeito do THC, elas podem sentir um certo incômodo, né, de estar um pouco mais dispersa, um pouco mais relaxada no momento em que ela deveria estar concentrada, atenta, realizando alguma atividade de, sei lá, manejar uma máquina, alguma coisa assim que com o uso da maconha essa atividade pode se tornar prejudicada. Alguns dos efeitos colaterais descritos pelo uso do CBD é aumento da sonolência, né? Então, assim, os extratos ou essas cepas de maconha que são enriquecidas com CBD e têm baixas quantidades de THC, eles têm um efeito colateral descrito principalmente como sonolência. Então, às vezes, né, por conta do recipiente que se usa, né, por conta se algum óleo, alguma coisa que tem alguma ação no tecido gastrointestinal, ele pode também dar um certo tipo de desarranjo, uma diarreia, assim, mas se a gente for comparar com os efeitos colaterais dos fármacos que estão presentes nas prateleiras das farmácias, os efeitos colaterais da maconha eles são diminutos, são bem menos graves do que a gente consegue encontrar em remédios alopáticos de maneira geral. Existem grupos de risco, né, para utilizar a maconha, né? São basicamente 4 grupos, né? Crianças e adolescentes que estão com o cérebro em desenvolvimento, então mulheres grávidas que têm um feto que está se desenvolvendo dentro dela, ou um adolescente que tem o seu tecido nervoso ainda em fase de desenvolvimento, de maturação, é contraindicado o uso da maconha porque não se sabe de fato o efeito que a interação dessas moléculas elas acontecem no organismo e o que isso pode provocar, né? A gente não sabe se pode agravar, se a longo prazo esse efeito vai causar algum tipo de dano, algum tipo de alteração. Não se sabe isso. Então, para se garantir que aquele indivíduo vai ter um desenvolvimento normal, se recomenda não utilizar maconha, né? Então, tanto para grávidas quanto adolescentes. Outros 2 grupos de risco são 9% das pessoas que fazem o uso da maconha, elas podem desenvolver uma dependência, né? Elas desenvolvem dependência, 9 a cada 100 pessoas que fazem o uso. E o outro grupo são pessoas com uma predisposição a desenvolver esquizofrenia. Então, quem tem relatos de pessoas próximas na família, pais, irmãos ou tios que tenham esquizofrenia, é bom ter uma cautela com o uso da maconha, porque não só a maconha, qualquer substância ou evento que altere o equilíbrio desse organismo, né, ele pode desencadear um surto psicótico, né? Por exemplo, um porre de bebidas destiladas, um grande estresse na vida, isso também pode deflagrar, né, engatilhar um surto psicótico. E para uma pessoa que ela tem
o seu organismo predisposto a desenvolver esquizofrenia, esse surto psicótico ele pode ser preponderante para o desenvolvimento da doença, né? Então esses são os 4 grupos de risco que a maconha ela deve ser evitada ou utilizada com cautela, né? É óbvio que pessoas que fazem o uso medicinal da planta, elas vão ter que lidar com esses riscos, né? Visto que qualquer medicamento ele tem efeitos colaterais, nenhum deles é isento, e dentre os medicamentos a maconha como um fitoterápico ela é bem segura, vamos dizer assim. Não existem efeitos colaterais graves, não existe caso de morte por intoxicação pelo efeito da maconha, não existem casos de internação em decorrência do uso da maconha, internações longas, né? Existe, claro, por exemplo, a maconha ela pode dar um ataque de pânico em usuários inexperientes ou que não estão habituados a um certo tipo de dose, ou por conta de uma fase da vida, deflagrar um ataque de pânico ou um surto de ansiedade aguda. Então, existem uma série de efeitos da maconha que eles devem ser alertados e devem ser evitados para aquelas pessoas que fazem uso medicinal. Entendi. E há muitos relatos de pessoas que usam o CBD ou THC e estão tendo atrasos na medicação. Em alguns casos, a pessoa fica aí alguns meses sem esse medicamento. No caso, por exemplo, de epilepsia. O que isso pode causar? Isso vai agravar o caso dela ou volta ao estágio inicial? O que acontece? Isso ocorre, né? Se você parar de fornecer o medicamento para a pessoa, ela pode voltar a ter as crises de quando ela iniciou o uso, né? Antes dela iniciar o uso. Então, tem relatos de pessoas que, por conta dessa burocracia, né, e autorizações da Anvisa, às vezes se barra um medicamento por conta de uma receita médica, né? Então, essa burocracia ela acaba, às vezes, deixando o paciente descoberto, e isso é um grave risco da pessoa retomar essas crises convulsivas, né? Então, a pessoa ela tem que ter o acesso ao medicamento, porque é um medicamento que infringe diretamente na qualidade de vida da pessoa, né? Tem relatos de pessoas que iniciaram, de pais e mães de crianças que estão dando extratos de maconha para essas crianças, e há uma remissão quase que completa das crises convulsivas, né? E fora que a criança ela para de tomar uma bateria de anticonvulsivantes que dão uma série de outros efeitos colaterais, e então, assim, o benefício da qualidade de vida dela é sem tamanho, né? Esse valor que a maconha pode ter, sabe? E qual é a forma que os médicos mais recomendam utilizar a maconha, os princípios ativos da maconha? Olha, a classe médica, né, ela infelizmente ela tem uma defasagem de conhecimento em relação ao sistema endocannabinoide, em relação aos efeitos medicinais da maconha. Isso é uma coisa que precisa mudar urgentemente, né? Em geral, médicos nos países que se regularizou o uso medicinal, eles indicam que o uso da maconha seja feito de forma vaporizada, através de vaporizadores, onde não há combustão da matéria orgânica, né? Você consegue desprender os canabinoides e os terpenoides, as moléculas que são responsáveis pelo efeito medicinal, de uma forma menos agressiva do que queimando, né? Então você aquece até uma temperatura em que se desprende esses canabinoides e não existe a combustão. A combustão ela causa o aumento de hidrocarbonetos, de alcatrão, de monóxido de carbono, que são substâncias, são moléculas danosas à saúde. Então, o vaporizador ele poderia reduzir o risco desses eventos adversos do uso do fumo, da maconha fumada, e também um outro tipo de uso é através dos extratos, né? Então, extratos
alcoólicos ou extratos feitos a partir do butano ou a partir do CO2. Então, existe uma série de extratos que podem também ser utilizados via oral ou através de alimentos com a finalidade medicinal. Embora nós sabemos que ainda atualmente a maior quantidade de pacientes, de usuários medicinais que fazem o uso da planta, fazem da forma fumada. Da forma fumada você ainda consegue controlar a ingestão e sentir o quanto que você precisa para conquistar aquele efeito desejado, né? No caso, por exemplo, de relaxamento, de diminuição de dores e espasmos, a pessoa ela precisa de uma quantidade muito pequena, às vezes, de THC e CBD, ou dos componentes da planta, mas de uma maneira constante. Então ela usa um pouquinho, daqui algum tempo ela precisa usar de novo, e vai assim ao longo do dia inteiro. No final do dia, você percebe que o uso que ela fez foi um volume bastante grande, mas que as doses elas são dadas de uma maneira esparsa ao longo do dia. Com o vaporizador ou com o cigarro, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais controlada do que com o uso por via oral. Por via oral, a pessoa ela tem que ter uma noção, um conhecimento muito grande do efeito que a maconha dá no seu próprio organismo para poder ingerir uma quantidade, porque a maconha ela não dá o efeito na hora, ela demora umas 2 horas para fazer o efeito, e você já ingeriu, então não tem como você parar, entende? Vaporizando, a pessoa ela vaporiza um pouco e imediatamente ela começa a sentir o efeito. Então, com isso ela consegue controlar o ajuste da dose de uma maneira que para ela é mais benéfica, e ela evita os eventos adversos, ou sonolência, ou ficar chapada, por exemplo. Então ela consegue fazer isso de uma maneira mais controlada, né? Vaporizando ou fumando. Bom, é isso. Muito obrigada, Renato. Obrigado você, Indara. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.